O feixe de luz da lanterna do detetive Grady cortou a chuva de novembro como uma lâmina, revelando Eve encolhida debaixo da ponte condenada da Fourth Street. As suas costelas pressionavam a camisa encharcada como uma gaiola, sem nada para protegê-la. Ela tinha 27 anos, mas parecia ter 40, e pesava apenas 45 quilos, incluindo a água da chuva que a tornava mais pesada. Os seus olhos verdes pálidos há muito perderam o brilho, e uma cicatriz desbotada percorria o seu antebraço esquerdo, lembrando-a da noite em que quase desistiu completamente. Eu disse-te ontem, sua ratazana nojenta. A voz de Grady transbordava desprezo enquanto ele chutava o seu abrigo de papelão, espalhando os seus poucos pertences na lama. Ainda estás aqui. Isso é vadiagem. Isso é vagabundagem. Isso é problema meu. Ivy levantou-se com dificuldade, tossindo violentamente. Os seus pulmões doentes ardiam a cada respiração. Vou-me embora. Sou apenas o teu lixo. Grady interrompeu-a, esmagando com a bota o saco de latas de alumínio que ela tinha passado uma semana a recolher. Sabes o que as pessoas fazem com o lixo? Deitam-no fora. O que Grady não sabia, o que não conseguia ver através da chuva que batia com força na ponte acima, era que, em exatamente 47 segundos, um Maybach preto blindado de $500.000 iria aquaplanar na autoestrada acima. O motorista era Vincent Castellano, um homem enorme, e o chefe da máfia mais temido da Costa Leste. Conhecido como o Diabo de Manhattan. Ele perderia o controle a 110 km/h, e a mulher sem abrigo que Grady estava a humilhar tomaria uma decisão que abalaria todo o submundo criminoso de Nova York. Porque a física diz que uma mulher de 45 quilos não consegue puxar 90 quilos de músculos inconscientes de um veículo submerso e a afundar em água gelada. Mas Ivy Sullivan tinha deixado de acreditar em regras há muito tempo. Se gostou desta história, clique no botão Gosto para me informar. Partilhe-a com pessoas que precisam de ser lembradas de que mesmo os indivíduos mais quebrados podem ser um milagre para outra pessoa. E inscreva-se para acompanhar a história de Ivy, porque ela está apenas a começar. Ela salvou um demônio de se afogar, sem saber que ele iria incendiar o mundo inteiro para salvá-la em troca. Grady cuspiu na lama ao lado do pé de Ivy e virou-se. O feixe de luz da sua lanterna cortou a chuva como uma lâmina cortando a escuridão antes de desaparecer. O motor da patrulha rugiu. As luzes traseiras vermelhas se espalharam na chuva torrencial. Então tudo ficou em silêncio. Ivy ficou ali, tremendo. A chuva escorria pelo seu rosto, como se o próprio céu estivesse chorando por ela. Ela se ajoelhou na lama. Os seus dedos dormentes procuravam cegamente pelo que restava. Grady havia pisoteado o segundo casaco em uma poça. A garrafa de água estava quebrada. As latas de alumínio que ela havia passado uma semana inteira a recolher estavam agora esmagadas sob as botas dele e sem valor. Mas ela apanhou-as mesmo assim, uma a uma, porque eram tudo o que tinha. A sua mão encontrou o colar barato no peito, onde o anel de prata da sua mãe ainda estava pendurado. Estava frio, mas ainda estava lá. Ela fechou os olhos por um momento e tentou lembrar-se da voz da sua mãe, mas a memória tinha se desvanecido como uma fotografia borrada pela chuva. A sua mãe tinha lhe dito que ela tinha de viver, mas viver assim não era diferente de morrer. Ivy estava prestes a levantar-se quando o som rasgou a noite. Não era trovão nem chuva, mas o grito agudo e desesperado de pneus a derrapar na autoestrada acima. Borracha a arranhar o asfalto molhado na luta desesperada de alguém a tentar recuperar a vida da morte. Então, metal bateu em metal. A barreira de proteção estilhaçou-se. Ivy olhou para cima a tempo de ver o Maybach preto rasgar a barreira como se fosse papel. O carro enorme ficou suspenso no ar por um tempo que pareceu uma eternidade. Ela viu tudo claramente. Cada detalhe ficou gravado na sua retina. O veículo blindado de luxo girou lentamente no ar. A chuva explodiu ao seu redor como cristais quebrados. Então a gravidade lembrou-se do seu dever. O Maybach mergulhou de frente no rio com o som de uma explosão. A água jorrou 15 metros no ar. Ondas quebraram na margem do rio onde Ivy estava. Ela viu o carro afundar. A parte da frente já tinha sido engolida pela água negra. Apenas a parte de trás ainda era visível, como a mão de uma pessoa a afogar-se a pedir ajuda num último apelo. Através da janela, ela podia ver uma figura grande com a cabeça imóvel inclinada sobre o volante. Acima na autoestrada,
Havia buzinas, gritos e alguém a ligar para o 112. Mas lá embaixo, junto ao rio, era apenas Eve no carro a afundar-se. 60 segundos, talvez menos. Esse era todo o tempo que o homem dentro do carro tinha antes que o rio o levasse para sempre. A sua mente gritava para ela correr. Mas quem era ela para salvar alguém? Ela nem conseguia salvar a si mesma. Ela não passava de lixo. Grady estava certo, ela não era nada. Mas as suas pernas não lhe obedeciam. Elas a levaram em direção ao rio, um passo de cada vez, como se algo mais a estivesse movendo. Eve tirou o casaco exterior e atirou-o para a lama. Depois, tirou o segundo casaco, seguido dos sapatos rasgados. Ali parada, vestindo apenas uma camada fina de roupa, ela tremia na chuva fria enquanto olhava para a tinta preta da água que a esperava. Ela não sabia quem era o homem. Não sabia se ele era bom ou mau. Não sabia se ele merecia ser salvo. Tudo o que ela sabia era que alguém estava a morrer e ela era a única que podia ajudar. Quando foi a última vez que ela sentiu que era importante? Ela não se lembrava. Talvez hoje à noite ela se lembrasse. Por outro lado, talvez ela morresse com um estranho debaixo do rio gelado hoje à noite. De qualquer forma, pelo menos ela não morreria sentindo-se inútil. Eve respirou fundo. Os seus pulmões ardiam e assobiavam de dor. Então ela atirou-se para a água. A água bateu-lhe como um soco mortal. 4 degrees, essa era a temperatura do rio em novembro. Fria o suficiente para congelar o sangue nas suas veias. Era fria o suficiente para parar o coração se ela ficasse nela por muito tempo. O choque térmico expulsou todos os pensamentos da mente de Ivy. Os seus pulmões pararam. O seu corpo travou. Durante 3 segundos horríveis, ela esqueceu-se de como nadar. Ela afundou. A escuridão engoliu-a. A água inundou o seu nariz e boca. Ela pensou que era o fim. Era assim que ela iria morrer, não de fome ou doença, mas porque tinha sido tola o suficiente para saltar para um rio para salvar um estranho. Então, o seu instinto de sobrevivência entrou em ação. O instinto que ela pensava estar morto há muito tempo, de repente acendeu-se como um fogo numa tempestade. Os seus braços começaram a empurrar a água. Ela lembrou-se de verões distantes, quando a sua mãe ainda estava viva, quando ela tinha aprendido a nadar. Quando iam à piscina pública e a sua mãe lhe ensinava a flutuar. A minha filha é forte, dizia ela à sua mãe. Podes fazer tudo o que quiseres. Eve chutou com força, o seu corpo cortando a água negra como tinta em direção ao carro que se afundava. Cada abraçada era uma batalha. A corrente puxava a rio abaixo, tentando levá-la embora, como tinha levado tantos outros detritos. Mas ela não era um detrito. Pelo menos não naquela noite. Ela chutou violentamente, nadando contra a corrente. Os seus pulmões ardiam devido à falta de oxigênio e à sua doença crônica, que a estava a matar lentamente. 10 metros, 5 metros. O Maybach apareceu diante dela como um monstro negro sendo engolido pelo oceano. A parte da frente do carro já estava completamente submersa, com água a entrar por todas as fendas e a arrastá-lo para mais fundo a cada segundo que passava. Eve mergulhou, as suas mãos tateando a carroçaria do carro até encontrarem a janela do lado do condutor. Através do vidro, ela viu-o, o homem mais grande que ela já tinha visto. Os seus ombros eram largos como uma porta, o seu peito era como um barril e a sua cabeça estava encostada ao airbag acionado. O sangue escorria de um ferimento na testa dele e manchava a água ao seu redor de vermelho. Ele estava imóvel, talvez morto, talvez não. Ivy não teve tempo de verificar. Ela puxou a maçaneta da porta. Trancada? Claro que estava. O impacto tinha acionado o sistema de travamento automático, transformando o carro de luxo num caixão em movimento. Os pulmões de Ivy começaram a gritar por ar. Ela tinha 30 segundos, talvez menos, antes de ter que emergir. Caso contrário, afogaria com aquele homem. Olhando ao redor desesperadamente, com os olhos ardendo devido à água suja do rio, ela viu um pedaço quebrado de concreto do pilar da ponte, meio submerso no leito do rio. Eve agarrou, os dedos cravando-se na pedra e na lama. As unhas partiram-se e a pele rasgou-se, mas ela não se importou. Levantou o pesado bloco como se o mundo inteiro estivesse a pressionar os seus ombros e bateu na janela. O primeiro golpe não surtiu efeito. O segundo causou rachaduras em forma de teia de aranha. O terceiro estilhaçou o vidro, o seu corpo exausto gastando cada pingo de força que lhe restava.
A água invadiu o carro como uma cachoeira, equalizando a pressão em um instante. Eve largou o pedaço de concreto e deslizou pela moldura quebrada, os cacos cortando seus braços e ombros. Mas ela não sentiu dor. Ela sentiu apenas uma coisa. Esse homem tinha que viver. Ela não sabia por que isso importava. Ela só sabia que importava. Eve agarrou o colarinho e o colete de couro caro dele e puxou. Ele pesava o dobro dela. Seu corpo era como pedra. Mas Eve já tinha arrastado sacos de lixo mais pesados por ruas movimentadas por algumas moedas. Ela tinha sobrevivido a coisas piores do que a morte. Ela não seria derrotada por um rio. Ela chutou e puxou-o para fora do carro e para longe das garras da morte. Então ela começou a nadar para cima. Cada metro parecia uma eternidade. Cada chute era uma oração. Os seus pulmões estavam prestes a explodir. A sua visão começou a ficar embaçada. Faíscas de luz dançavam diante dos seus olhos como vagalumes num cemitério. Então ela chegou à superfície. O ar inundou os seus pulmões como se a vida estivesse inundando os mortos. Ela engasgou e vomitou água do rio, mas nunca soltou o colarinho do homem. Exausta, ela nadou em direção à margem, com braçadas fracas. Quando os joelhos tocaram a lama, ela o arrastou para cima e o deitou de costas. Então ela desabou ao lado dele. O céu noturno girava acima dela. A chuva continuava a cair, fria e implacável. Eve ficou ali, ofegante, o corpo a tremer incontrolavelmente, pensando que talvez naquela noite morresse de frio em vez de se afogar. Mas pelo menos não morreria sozinha. E pelo menos o homem ao seu lado ainda respirava. Ela ouviu sirenes de resgate à distância e viu feixes de luz de lanternas varrendo a margem do rio. Eles estavam a chegar. Alguém estava a chegar. Ivy fechou os olhos e a escuridão a envolveu como uma mãe a abraçar uma criança perdida que finalmente encontrou o caminho de casa. Um feixe de luz de lanterna varreu a margem do rio, tirando Ivy da beira da inconsciência. Ela não sabia há quanto tempo estava ali deitada. Talvez alguns segundos, talvez alguns minutos. Mas os gritos e o som de passos a correrem cada vez mais perto despertaram o seu instinto de sobrevivência. Não era o instinto de uma heroína que acabara de salvar uma vida. Era o instinto de uma menina sem abrigo que aprendera que a atenção das outras pessoas nunca trazia nada de bom. A polícia iria pedir os seus documentos. Ela não tinha nenhum. Iriam perguntar-lhe a morada. Ela não tinha nenhuma. Iriam vê-la como uma vagabunda imunda, ligariam para o Grady, e o Grady teria uma desculpa para a trancar para sempre. Ivy cerrou os dentes e forçou o seu corpo exausto a levantar-se. A cabeça girava e o estômago revirava, mas ela rastejou em direção à escuridão debaixo da ponte mesmo assim. Centímetro a centímetro, com as unhas a raspar a lama e os joelhos a esfolarem-se no cascalho, ela arrastou-se para a escuridão onde a luz não chegava. Olhando para trás uma última vez, viu que a equipa de resgate tinha chegado ao homem. Eles pressionavam o peito dele, faziam respiração artificial, faziam tudo o que Eve não sabia fazer. Ela viu o peito dele subir, viu-o tossir. Ele estava vivo. Algo dentro dela se soltou. Um nó que ela não sabia que carregava. Ela tinha conseguido. Ela, uma sem-abrigo desconhecida a quem Grady chamava de lixo, tinha salvado uma vida. Talvez fosse a coisa mais significativa que ela já tinha feito em seus 27 anos. Eve virou-se e desapareceu na escuridão como um fantasma, como se nunca tivesse estado ali. O que ela não sabia era que acima dela, na esquina da ponte da 4th Street, uma câmara de trânsito estava a gravar tudo. A sua lente capturou tudo. Capturou o Maybach a perder o controlo, a sua queda no rio, e uma figura pequena e magra a atirar-se para a água cheia pela chuva como um anjo louco. A câmara registrou o momento em que ela emergiu pela segunda vez, arrastando um corpo 2 vezes maior do que ela. Registrou-a deitada exausta na margem do rio, a tremer como uma folha numa tempestade. Também registrou-a a rastejar para a escuridão e a desaparecer da cena antes que alguém pudesse ver o seu rosto. Embora a imagem estivesse desfocada e manchada pela chuva, ainda era clara o suficiente para mostrar que algo impossível tinha acontecido. Uma mulher minúscula tinha feito o impossível. Uma mulher minúscula tinha conseguido o impossível. Depois, desapareceu como se nunca tivesse existido. A ambulância rugiu pela noite, as suas luzes azuis e vermelhas rasgando a escuridão. Vincent Castellano foi colocado numa maca com uma máscara de oxigênio sobre o rosto.
O sangue ainda escorria da ferida na sua cabeça. Ninguém sabia que o homem que estavam a salvar era o chefe da máfia mais temido da Costa Leste. Ninguém sabia que o carro que se afundara no rio valia $500.000 e era à prova de balas. E ninguém, nem mesmo o próprio Vincent, sabia que a pessoa que o tirara das garras da morte era uma menina sem abrigo, pesando apenas 45 quilos, que tremia na escuridão nas proximidades, tossindo sangue e rezando para sobreviver à noite. Mas, nos dias seguintes, quando o demônio de Manhattan acordasse e descobrisse que ainda estava vivo, ele encontraria aquele vídeo e viraria a cidade inteira de cabeça para baixo para encontrar o fantasma que lhe salvara a vida. Vincent Castellano abriu os olhos e a primeira coisa que viu foi o teto branco de um quarto que conhecia melhor do que qualquer hospital do mundo. Era a clínica médica secreta da família Castellano, escondida no interior de um prédio comercial comum em Manhattan. O Dr. Nathan Reed tinha suturado Vincent e os seus homens, curando inúmeros ferimentos de bala, cortes de faca e lesões que nenhum hospital público jamais poderia saber. A sua cabeça latejava como se alguém estivesse martelando-a por dentro. Ele tentou sentar-se, mas o seu corpo recusou. Uma mão pressionou o seu ombro, forçando-o a deitar-se novamente. "Fique quieto, chefe", disse a voz familiar e tensa de Marco ao seu lado. "Você quase morreu." Vincent virou a cabeça para olhar para o homem que o acompanhava há 15 anos. O homem em quem confiava mais do que na família, porque a família podia traí-lo, mas Marco não. O rosto de Marco estava mais pálido do que o habitual. A barba estava irregular, como se não dormisse há dias, e os olhos revelavam algo que Vincent raramente via em alguém: medo verdadeiro. "O que aconteceu?" perguntou Vincent, com a voz áspera, como se tivesse engolido um rio inteiro. E então ele se lembrou. A chuva, a autoestrada, os freios falhando, o guardrail quebrando. Água negra. "O carro foi sabotado", disse Marcos sem rodeios. Não havia desvios. O cabo do freio tinha sido cortado, de forma profissional e limpa, quase sem deixar vestígios. Mas Léo tinha verificado os destroços sob o rio e encontrado provas. Vincent fechou os olhos por um segundo. Os freios tinham sido cortados. Alguém tinha tentado matá-lo. Alguém imprudente, estúpido ou desesperado o suficiente para ir atrás do diabo de Manhattan. "Moretti?" perguntou ele, mesmo já sabendo a resposta. 9%? Marco acenou com a cabeça. "Aquele bastardo há muito tempo que queria derrubar-te." Talvez ele achasse que este era o momento certo. Vincent lidaria com Moretti mais tarde. Ele lhe iria despedaçá-lo pedaço por pedaço e enviar os pedaços para a família dele em caixas separadas. Mas naquele momento, outra coisa ocupava a sua mente. Uma vaga lembrança, pequenas mãos agarrando o seu colarinho. O seu corpo sendo arrastado pela água gelada. "Quem me tirou do carro?" perguntou ele. Marco ficou em silêncio por um momento, e esse silêncio dizia muito. "Essa é a parte mais estranha", disse Marco, pegando um tablet, deslizando a tela algumas vezes e entregando-o a Vincent. "Temos as imagens da câmera de trânsito. Precisas de ver isto." Vincent pegou no tablet, pressionou play e assistiu. A qualidade do vídeo era ruim, borrada pela chuva e pela escuridão, mas ainda clara o suficiente para mostrar o que tinha acontecido. Primeiro, o Maybach rasgou o guardrail e mergulhou no rio. Em seguida, uma figura pequena e magra atirou-se à água como uma louca. Vincent viu a figura desaparecer sob a superfície e contou até 30 segundos. Tempo suficiente para pensar que ela se tinha lá afogado. Então ela emergiu, arrastando-o com ela. Ela não podia pesar mais do que metade do que ele, mas lá estava ela, puxando-o contra a corrente e nadando rio acima com o corpo dele, a servir de âncora ao redor do pescoço. Ela arrastou-o para a margem. Ela ficou ali, tremendo e exausta. Quando a equipa de resgate se aproximou, ela rastejou para a escuridão e desapareceu como um fantasma. "Quem é ela?" perguntou Vincent, com os olhos ainda fixos no ecrã e na silhueta que se desvanecia na noite. "Ainda não sabemos. Sem rosto, sem identidade. Apenas que ela estava debaixo da ponte da 4th Street naquela noite e provavelmente era uma sem-abrigo." Vincent tocou no ecrã e congelou a imagem pouco antes do fantasma desaparecer. Ele olhou para a pequena silhueta que arriscou a vida na água gelada para salvar um homem que não conhecia.
Ela poderia tê-lo deixado afogar-se se soubesse quem ele era. Encontrem-na, disse Vincent, sua voz fria e firme mais uma vez. Vira a cidade toda de cabeça para baixo, se for preciso. Encontra-a e traz-a aqui. 3 dias, 72 horas. Foi esse o tempo que a equipa de Vincent Castellano passou a vasculhar a área ao redor da ponte da 4th Street à procura de um fantasma. Eles questionaram outros sem-abrigo, pequenos traficantes de droga nas esquinas e as mulheres que trabalhavam nas ruas à noite à procura de clientes. Qualquer pessoa que pudesse ter visto uma mulher magra com cabelo castanho emaranhado. A maioria abanou a cabeça. Alguns falaram de uma rapariga que às vezes viam debaixo da ponte, silenciosa como uma sombra, nunca incomodando ninguém, nunca pedindo nada. Chamavam-na de fantasma. A ironia era gritante. Foi Léo quem a encontrou. O motorista e guarda-costas de 28 anos, calado, seguiu vestígios tênues debaixo da ponte até ao ferro velho a leste, de lá até uma igreja abandonada e, finalmente, até um beco escuro a 2 quarteirões da ponte da 4th Street. Ela estava encolhida atrás de um grande contentor do lixo, o corpo a tremer incontrolavelmente, apesar dos lábios azuis de frio. Léo quase passou por ela sem a notar. Ela era tão pequena que quase se dissolvia na escuridão. Apenas um monte de trapos entre o lixo. Então ela tossiu, uma tosse úmida e sangrenta que rasgava os pulmões. Léo parou. Ajoelhou-se ao lado dela, e o que viu fez até mesmo ele, um homem acostumado à morte, estremecer. Ela estava a arder, não em chamas, mas com uma febre tão alta que a sua pele irradiava calor, embora o seu corpo estivesse a tremer de frio. A sua respiração era irregular e úmida. A cada respiração, ela estava lentamente a perder a batalha. Os seus olhos estavam entreabertos, mas ela não via nada. Apenas 2 discos verdes pálidos a afundar-se na inconsciência. Pneumonia, Léo percebeu imediatamente. Ela tinha ficado na água fria por muito tempo naquela noite e seu corpo exausto não tinha mais forças para lutar contra nada. Ela estava a morrer ali mesmo, naquele beco imundo, cercada por lixeiras e mau cheiro. O fantasma que tinha salvado o chefe da máfia mais poderoso da costa leste estava a morrer, e ninguém no mundo se importava. Léo pegou o telemóvel e ligou para Vincent. Após um toque, a voz fria e impaciente de Vincent atendeu. Você a encontrou? Encontrei. Léo olhou para o corpo pequeno e trêmulo aos seus pés. Ele ouviu a respiração fraca e ofegante dela, como água a escorrer por uma fenda. Mas há um problema, chefe. Ela está a morrer. Houve um silêncio longo e pesado do outro lado da linha. Então a voz de Vincent voltou e pela primeira vez Léo ouviu algo além de frieza nela. Traga-a aqui imediatamente. Ligue para o Dr. Reed e certifique-se de que tudo esteja pronto. Ela não pode morrer. Está a ouvir-me? Ela não pode morrer. Léo desligou, tirou o casaco e enrolou-o em torno do corpo magro de Eve. Ela era leve como uma criança quando ele a levantou. Ele se perguntou como aquele corpo poderia ter arrastado um homem de 90 quilos de um carro que estava a afundar. Ela não pode morrer, sussurrou, repetindo a ordem de Vincent como uma oração. Aguente firme, fantasma. O meu chefe deve-lhe a vida. Ivy acordou e não sabia onde estava. A primeira coisa que a assustou foi não saber onde estava, porque nos últimos 2 anos ela sempre soube exatamente onde estava. Debaixo da ponte da 4th Street, rodeada de betão e ferrugem, com o barulho do trânsito acima dela. Mas este lugar não era debaixo da ponte. Este lugar era macio e quente e cheirava a limpo, um cheiro que ela tinha esquecido há muito tempo. Ela estava deitada numa cama maior do que qualquer outra que já tivesse visto, com lençóis de cetim branco tão suaves como água e um edredão grosso que a fazia sentir como se estivesse a afundar numa nuvem. O quarto à sua volta era tão grande quanto o apartamento onde ela e a mãe moravam, com cortinas de veludo vermelho, lustres de cristal e pinturas nas paredes que ela não entendia, mas sabia que valiam mais do que a sua vida. Eve tentou sentar-se, mas o seu corpo recusou. Havia uma linha intravenosa na sua mão, e ela percebeu que havia um monitor cardíaco a emitir um sinal sonoro constante ao lado da cama. Onde estava ela? Quem a tinha trazido para ali? E por quê? A porta abriu-se e Ivy encontrou a resposta para pelo menos uma das suas perguntas. O homem que entrou era tão alto que teve de abaixar ligeiramente a cabeça para passar pela porta.
Os seus ombros eram tão largos quanto a moldura de uma janela, e os seus músculos moviam-se sob uma camisa preta cara. O seu rosto era esculpido em mármore, com um queixo quadrado, um nariz reto e olhos cinza aço. Uma cicatriz tênue ia do canto do olho esquerdo até a maçã do rosto. Não o tornava feio, mas fazia com que parecesse perigoso. Era o homem que ela tinha tirado do carro que se afundava. Ela reconheceu-o instantaneamente, apesar de, na noite anterior, só o ter visto através da escuridão e da água barrenta, e ter sentido o seu corpo robusto e o seu peso enquanto o arrastava pela corrente. Não podia ser outra pessoa. Ele estava vivo e diante dela, olhando para ela com olhos indecifráveis. Vincent ficou em silêncio por um longo momento. Ele ficou de pé com as mãos nos bolsos, observando-a como se ela fosse um quebra-cabeças insolúvel. Então, ele deu um passo à frente, puxou uma poltrona luxuosa para o lado da cama e sentou-se. Ele ainda mantinha a distância, mas estava perto o suficiente para que ela pudesse ver cada linha do seu rosto. "Foi você quem me salvou", disse ele com uma voz baixa e áspera. Era uma afirmação, não uma pergunta, e Ivy não respondeu. Ela não tinha forças para isso e não sabia o que dizer. "Por quê?", perguntou Vincent, inclinando-se para a frente e fixando os seus olhos cinzentos nos dela, como se quisesse extrair a resposta da sua alma. "Tu não sabias quem eu era. Tu não sabias o que eu fazia. Saltaste para águas geladas para salvar um estranho. Por quê?" Eve olhou diretamente nos olhos dele, não vendo razão para mentir. "Porque estavas a morrer, e eu era a única que podia ajudar." Vincent piscou, como se essa resposta não estivesse em nenhum dos seus roteiros preparados. "Não sabias quem eu era?", perguntou novamente, parecendo duvidoso. "Eu deveria saber quem tu eras?", Eve perguntou de volta. Pela primeira vez, ela viu algo além de frieza no rosto dele. Surpresa. Surpresa de verdade. "Eu sou Vincent Castellano", disse ele, como se o seu nome explicasse tudo. Eve esperou que uma sensação familiar, medo ou reconhecimento, a atingisse, mas nada aconteceu. O nome não significava nada para ela. Ela tinha vivido debaixo de uma ponte por 2 anos, não lia jornais nem assistia ao noticiário, e não se importava com nada, exceto sobreviver a cada dia. "Não sei quem você é", repetiu ela com a garganta seca. "E isso importa." Vincent recostou-se e Ivy percebeu que ele agora a olhava de forma diferente, não olhando para ela com desdém, como Grady fazia, nem através dela como o resto do mundo fazia, mas olhando diretamente para ela como se ela fosse uma pessoa real que valia a pena ser vista. "Você não tem medo de mim?", disse ele. "Não é uma pergunta, mas uma observação surpresa." "Deixei de ter medo há muito tempo", respondeu Ivy. E ela não estava a mentir. Ela tinha passado por coisas piores do que qualquer coisa que um chefe da máfia pudesse fazer-lhe. Ela tinha chegado ao fundo do poço e aprendido que, quando não se tem mais nada a perder, não se tem mais nada a temer. Vincent olhou para ela por um longo tempo, seus olhos cinzentos profundos e indecifráveis. Então, ele fez algo que Eve não esperava. Ele sorriu. Não um sorriso largo ou caloroso, apenas uma ligeira curva nos cantos da boca. Mas isso mudou todo o seu rosto. "Pela primeira vez", disse ele suavemente, como se falasse mais para si mesmo do que para ela. "Pela primeira vez, alguém olhou nos meus olhos sem tremer." Eve não sabia o que isso significava. Tudo o que ela sabia era que estava presa naquela sala, no mundo desse homem, sem saída. Mas, estranhamente, ela não sentia necessidade de fugir. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que alguém havia de verdade. Vincent levantou-se, caminhou até a janela e olhou para fora, de costas para Eve, como se estivesse a ponderar algo importante. "No meu mundo", começou ele com voz baixa e sem pressa, "existem regras que ninguém pode quebrar. E uma dessas regras é sobre dívidas." Ele virou-se para ela, seus olhos cinzentos afiados, mas não mais ameaçadores. "Você salvou a minha vida. Essa é a maior dívida que uma pessoa pode ter, e eu, Vincent Castellano, não deixo dívidas por pagar." Eve queria dizer a ele que não precisava que ele lhe pagasse, e que só queria ir embora e voltar para a sua vida debaixo da ponte, por mais miserável que fosse. Mas antes que ela pudesse falar, a porta se abriu novamente e um homem mais velho entrou. Ele parecia ter cerca de 50 anos, tinha cabelos grisalhos e usava óculos com armação dourada. Carregava uma pasta de couro preta que o fazia parecer muito profissional.
Este é o Dr. Nathan Reed, disse Vincent brevemente. Ele vai verificar o seu estado. O Dr. Reed acenou para Eve com um sorriso caloroso e começou o exame, verificando o pulso e a pressão arterial dela e auscultando os pulmões. A sua expressão ficou cada vez mais séria a cada passo. Quando ele pediu que ela tirasse a camisa, ela hesitou, mas depois obedeceu, sem forças para resistir. A sala ficou em silêncio quando o Dr. Reed o Dr. Reed viu as marcas no corpo dela. Cicatrizes antigas cruzavam as costas dela. Vestígios de espancamentos do padrasto, anos atrás. Queimaduras de cigarro no ombro. Presentes dos traficantes que a mantiveram em cativeiro. Havia também uma longa cicatriz no braço esquerdo, que ela mesma infligira durante a noite mais sombria da sua vida, quando quisera acabar com a própria existência. O Dr. Reed não perguntou nada. Simplesmente escreveu, com o rosto neutro, mas os olhos cheios de compaixão. Vincent ficou ali parado, e Ivy sentiu o seu olhar sobre as cicatrizes. Ela esperou por repulsa, pena ou desprezo. Mas quando olhou para ele, só viu o maxilar cerrado e as mãos cerradas em punhos, como se estivesse a conter a raiva. Desnutrição grave, relatou o Dr. Reed, depois de Ivy se vestir novamente. Anemia e uma infecção pulmonar em fase perigosa. Ela precisa de cuidados médicos durante pelo menos várias semanas e de uma dieta especial. Caso contrário, ele abanou a cabeça. Ela não sobreviverá a este inverno. Ela não sobreviverá a este inverno. Vincent acenou com a cabeça, como se já soubesse disso. Você ficará aqui, disse ele a Ivy, com uma voz que não deixava margem para discussão. Você receberá cuidados médicos, um lugar para ficar e comida. Em troca, não sairá daqui até que eu permita. Não preciso de caridade, disse Ivy, com a voz ainda carregada do que restava do seu orgulho. Isto não é caridade. Vincent aproximou-se e olhou diretamente nos olhos dela. Isto é eu a pagar uma dívida. Tu salvaste a minha vida. Agora estou a salvar a tua. Essa é a regra. Ivy queria recusar. Ela não confiava em ninguém, especialmente em homens poderosos. A experiência tinha lhe ensinado que eles sempre queriam algo e que o que queriam geralmente a magoava. Mas o seu corpo estava a morrer e ela sabia disso. Cada respiração era uma batalha, e ela estava a perder. A sua mão deslizou para o peito, onde o anel de prata da sua mãe ainda repousava na corrente barata. Tens que viver, disse a sua mãe nos seus últimos dias, quando o cancro já lhe tinha roubado quase toda a sua força. Não importa o que aconteça, tens que viver. Ivy fechou os olhos por um momento e viu o rosto da mãe. Um rosto desvanecido pelo tempo, mas que nunca desaparecera. A mãe queria que ela vivesse. E talvez, apenas talvez, essa fosse a sua única chance. Tudo bem, disse ela, abrindo os olhos e olhando para Vincent. Eu vou ficar. Vincent acenou com a cabeça. Ivy achou ter visto um lampejo de alívio nos olhos frios e cinzentos dele. Mas talvez ela tenha imaginado isso. Ótimo, disse ele, saindo da sala e deixando Ivy sozinha com o Dr. Reed e as perguntas sem respostas sobre o seu futuro no mundo do diabo de Manhattan. Durante os seus primeiros dias na mansão Castellano, Ivy sentiu-se como um peixe fora d'água. Tudo à sua volta parecia errado de uma forma dolorosa. A cama era demasiado macia, larga e confortável para ela dormir. Estava habituada ao betão frio, ao barulho do trânsito e à necessidade constante de se manter alerta, mesmo nos seus sonhos. Por isso, na primeira noite, puxou o cobertor para o chão, deitando-se num canto do quarto, com as costas encostadas à parede e os joelhos encolhidos contra o peito. Só assim conseguia fechar os olhos. A comida era outro problema. Traziam-lhe refeições que ela nunca tinha visto antes. Carne de vaca de qualidade, legumes frescos, pão quente e todo o tipo de sobremesas doces. Mas Ivy não conseguia comer tudo. Comia metade e escondia o resto debaixo da almofada. Era um hábito dos anos em que nunca sabia de onde viria a sua próxima refeição. A empregada encontrou os restos de comida e comunicou o fato, mas ninguém disse nada a Ivy. Em vez disso, olhavam para ela como se fosse uma criatura de outro planeta. Ela não pediu nada. Não pediu roupas novas, embora as que vestia tivessem sido lavadas, mas ainda estivessem velhas e rasgadas. Não pediu Wi-Fi, televisão ou qualquer outro luxo no quarto. Apenas se sentava à janela durante horas, olhando para o jardim em silêncio. No terceiro dia, a porta se abriu e uma mulher entrou. Sofia Castellano, com cerca de 33 anos,
cabelos longos e negros brilhantes e olhos cinzentos como os de Vincent, mas mais penetrantes e frios. Ela vestia um elegante terno cinza e joias de diamantes brilhantes e olhava para Ivy como se ela fosse um inseto que tivesse entrado na casa. Ela se apresentou como irmã de Vincent, sem cordialidade. Ivy levantou-se. O seu instinto dizia-lhe para não ficar sentada quando alguém estava em pé à sua frente. Ela não disse nada e esperou. Sofia andou pela sala, os dedos deslizando sobre a superfície da mesa como se temesse que Ivy tivesse roubado alguma coisa. "O que quer do meu irmão?" perguntou Sofia sem rodeios. "Dinheiro? Status? Ou acha que pode subir para a cama dele e tornar-se a amante deste lugar?" Ivy pestanejou confusa. "Não quero nada", respondeu com a voz rouca por falta de uso. "Só quero ir embora", resmungou Sofia, claramente sem acreditar nela. "Todos querem alguma coisa, especialmente aqueles que fingem que não querem. Vou ficar de olho em ti e se fizeres alguma coisa para prejudicar o meu irmão, eu mesma vou enterrar-te onde ninguém jamais te encontrará." Sofia virou-se e saiu, os seus saltos batendo no chão de mármore como a contagem regressiva de uma bomba. Ivy observou-a, sem medo ou raiva. Ela já tinha conhecido muitas pessoas como Sofia antes. Pessoas com poder que o usavam para ameaçar os outros. Ela só se sentia cansada, cansada até os ossos. Noutra sala da mansão, Vincent estava sentado em frente aos monitores das câmaras de segurança, observando tudo a acontecer. Ele viu Ivy permanecer imóvel depois de Sofia sair. Ele viu-a voltar para o canto e olhar pela janela. Ele viu-a tocar no peito, onde o anel de prata estava debaixo das roupas, como se fosse a única coisa que a impedia de desaparecer. Marco estava ao lado dele, observando também. "Ela é estranha", disse Marco. "Ela não exige nada, não reclama e não tenta seduzir ninguém nem construir conexões. Ela apenas fica sentada ali, como se estivesse à espera de algo." "O que ela está à espera?" Vincent perguntou. Não a Marco, mas a si mesmo. Ele conhecera todos os tipos de pessoas na vida. Os gananciosos, os bajuladores e aqueles dispostos a fazer qualquer coisa para conseguir o que queriam. Mas ele nunca conhecera ninguém como Ivy. Alguém que realmente não queria nada. E era nisso que ele não conseguia parar de pensar. Naquela noite, um grito rompeu o silêncio da mansão Castellano. O guarda no corredor acordou assustado e pegou na sua arma, mas antes que pudesse reagir, Vincent já estava em ação. Ele não sabia por que estava ali, acordado e a andar pelo corredor perto do quarto dela. Mas quando ouviu aquele grito, os seus pés o levaram adiante sem pensar. Empurrou a porta de Ivy e viu uma cena que fez o seu coração congelado doer. Ela não estava na cama. Estava encolhida num canto, como um animal ferido, com as costas encostadas à parede e os braços enrolados sobre a cabeça. Estava a gritar. Não era um grito de raiva ou um pedido de ajuda. Era o grito de uma alma sendo dilacerada por dentro. Era o grito de alguém revivendo as memórias mais horríveis que a mente tenta enterrar. "Por favor, não!" Ela chorava com a voz rouca e desesperada. "Desculpe, eu vou me comportar. Por favor, não me bata mais." Vincent ficou ali, paralisado. Ele era um homem que matava sem pestanejar e torturava inimigos sem hesitação, mas não sabia o que fazer com uma mulher a ter um pesadelo. Nunca precisara de confortar ninguém antes. No seu mundo, a emoção era um sinal de fraqueza, e fraqueza significava morte. Mas quando viu Ivy encolhida em posição fetal, não conseguiu desviar o olhar. Aproximou-se lentamente, como se aproximasse de um veado assustado. Ajoelhou-se a alguns passos dela, mantendo a distância e sem tocá-la, sabendo que o toque às vezes podia piorar as coisas. Ele sabia disso por experiência própria, tendo estado na posição dela anos atrás, quando o seu pai ainda estava vivo e os seus pesadelos eram repletos da imagem do cinto de couro do homem. "Ivy", disse ele, chamando-a pelo nome em voz baixa e firme, tentando alcançá-la através da névoa de memórias que aprendia. "Ivy, você está aqui. Está segura." Ela não respondeu. Os seus olhos estavam abertos, mas ela não via nada. Discos verdes pálidos, olhando para algum lugar distante que ele não conseguia alcançar. Ela continuava a tremer e a sussurrar. Por favor, ele não queria ouvir. "Não quero isto." Ela gemeu, lágrimas escorrendo pelas suas bochechas. Ela nem sequer sentia nada. "Por favor, deixa-me ir. Por favor, para."
Algo explodiu no peito de Vincent. Raiva crua e violenta. Alguém tinha feito isso com ela. Alguém a tinha feito implorar durante o sono. Alguém tinha deixado cicatrizes mais profundas do que as da sua pele. Ele queria encontrar essa pessoa e destruí-la. Está segura, repetiu ele, com uma voz mais suave do que nunca. Ninguém pode tocar-te aqui. Não vou deixar ninguém magoar-te. 1 minuto se passou, depois outro. Lentamente, a respiração de Ivy acalmou. Os ombros dela pararam de tremer. Os olhos dela piscaram e focaram. Ela olhou para Vincent e, naquele momento, ele viu. Não fraqueza ou autopiedade, mas verdadeira fragilidade. O tipo que vem de uma alma que foi esmagada muitas vezes, mas ainda tenta se recompor. Ele reconheceu isso porque via todos os dias no espelho, nos seus próprios olhos. Desculpa, sussurrou Ivy. Não precisas de pedir desculpa, respondeu Vincent, surpreendido por perceber que estava a falar a sério. Todos nós temos fantasmas. Ivy olhou para ele e, pela primeira vez, ele viu algo além do vazio nos olhos dela. Compreensão. Ela compreendeu-o sem palavras. Compreendeu que ele também carregava cicatrizes invisíveis. Que por trás do demônio de Manhattan havia uma criança assustada, tal como ela. Também tens pesadelos? Perguntou ela suavemente. Vincent não respondeu, porque não precisava. O seu silêncio era resposta suficiente. Levantou-se, mas não saiu. Puxou uma cadeira para perto dela e sentou-se. Vai dormir, disse ele. A sua voz já não era fria, era apenas cansada, como alguém que lutara por muito tempo. Eu ficarei aqui, Ivy observou-o por um longo momento, como se estivesse a testar se ele falava a sério. Então ela fechou os olhos e, pela primeira vez desde que chegara, dormiu profundamente. Não era o sono superficial de alguém sempre em guarda, mas o sono profundo de alguém que sabia que outra pessoa estava a vigiá-la. Vincent ficou ali a noite toda, observando-a e perguntando-se por que uma estranha o fazia sentir menos sozinho do que qualquer pessoa que ele já conhecera. Enquanto isso, a alguns quilômetros de distância, num bar decadente no Lower East Side, o detetive Richard Grady estava no seu terceiro whisky, remoendo o estranho desaparecimento da sua presa favorita. A menina sem abrigo debaixo da ponte da 4th Street tinha desaparecido. Grady voltara lá 2 vezes desde aquela noite chuvosa, ansioso por continuar o seu joguinho e ver se a rapariga era tola o suficiente para permanecer ali após a sua ameaça. Mas ela não estava mais lá. O seu abrigo de papelão ainda estava desmoronado na lama e os seus poucos pertences ainda estavam espalhados ao redor. Mas ela não estava em lugar nenhum. Grady não era o tipo de homem que deixava as coisas passarem. Ele interrogou os outros sem-abrigo e ameaçou alguns traficantes de droga. Finalmente, um viciado faminto vendeu-lhe informações em troca de dinheiro. A rapariga tinha sido levada pelo pessoal de Castellano alguns dias antes. Grady quase cuspiu o seu whisky quando ouviu aquele nome. Vincent Castellano, o diabo de Manhattan, o chefe da máfia mais temido da Costa Leste, um homem que nem mesmo a polícia ousava tocar. Por que alguém assim se importaria com uma rapariga sem abrigo suja? Usando as suas conexões corruptas na polícia, Grady investigou mais a fundo e, por fim, juntou as peças. Descobriu o acidente na ponte da 4th Street naquela noite, o Maybach caindo no rio e uma figura a assaltar para salvar o motorista. A menina sem abrigo tinha salvado a vida de Vincent Castellano. Grady riu, um riso amargo e ganancioso. O mundo era realmente irônico. Ele pegou no telemóvel e discou um número que tinha memorizado há muito tempo. Era Antônio Moretti, o inimigo jurado da família Castellano, que pagava na Grady por informações sobre a atividade policial. Moretti atendeu após 2 toques, com uma voz fria e cautelosa. O que é, Grady? Tenho boas notícias para si. Grady baixou a voz, lambendo os lábios como uma cobra a cheirar a presa. Vincent Castellano tem agora uma fraqueza. Uma mulher. Houve um momento de silêncio. Depois, Moretti riu. Um riso baixo e perigoso. Era o riso de um homem que esperou anos por esta oportunidade. O diabo agora tem uma fraqueza. Interessante. Conta-me tudo. Grady contou-lhe sobre a menina sem abrigo, como ela foi resgatada e agora está a ser mantida em segurança na mansão Castellano. Moretti ouviu. Quando Grady terminou, Moretti já tinha um plano. Se a rapariga é tão importante para Vincent, disse Moretti lentamente, então ela é a nossa forma de o destruir. Encontre uma maneira de se aproximar dela, aprenda-la sua rotina e quando chegar a hora,
Vamos usá-la para atacar onde mais dói a Vincent. Grady riu em concordância, sem saber que acabara de assinar a sua própria sentença de morte. 2 semanas passaram como um sonho que Eve não ousava acreditar que fosse real. Sob os cuidados do Dr. Reed e com uma dieta especial, o seu corpo começou a curar-se de maneiras que ela não imaginava serem possíveis. A sua pele pálida lentamente ganhou um tom rosado suave. A tosse com sangue diminuiu e depois desapareceu. Ela ganhou 3 quilos e, embora ainda estivesse muito mais magra do que a média, já não parecia um esqueleto ambulante. Mas a maior mudança não foi física. Foi na sua alma. Eve começou a ler. A biblioteca da mansão Castellano era vasta, cheia de livros que ela nunca ousara sonhar em tocar. Começou com romances simples, depois passou para a poesia e, finalmente, para a filosofia. Lia como se estivesse a compensar os anos em que lhe fora negada a educação, como se cada página fosse uma porta que se abria para o mundo que lhe fora negado. Também começou a conversar com os funcionários, inicialmente de forma breve e tímida, mas gradualmente ficando mais à vontade. Rosa, a cozinheira idosa com mãos calejadas e um sorriso gentil, foi a primeira a quebrar a barreira de Eve. Ela preparava refeições especiais para ela e contava histórias sobre sua casa no México. Não pedia nada em troca. Simplesmente queria que Eve soubesse que alguém se importava com ela. Ela é genuinamente boa. Marco disse a Vincent durante uma das reuniões diárias. Estou a observá-la há 2 semanas. Não há nada de suspeito. Ela não fez contato com ninguém de fora. Também não tentou recolher informações sobre a família. Apenas lê, come e, às vezes, conversa com a Rosa. Se isto for uma encenação, ela é a melhor atriz que já vi. Vincent não respondeu, mas sabia que Marco estava certo. Eve não tinha segundas intenções. Ela era diferente de todas as pessoas que ele conhecia neste mundo de engano e traição. E talvez fosse por isso que ele não conseguia parar de pensar nela. Começou a aparecer nos locais que ela frequentava, na biblioteca à tarde, no jardim de manhã e no corredor à porta do quarto dela à noite. Dizia a si mesmo que era por uma questão de segurança, para proteger o seu investimento. Mas, no fundo, sabia que isso era mentira. Queria estar perto dela. Era só isso. Numa noite de dezembro, a neve começou a cair suavemente do lado de fora das janelas. Vincent encontrou Ivy sozinha na varanda da grande sala de estar. Ela vestia um casaco que Rosa tinha encontrado para ela. Os seus braços estavam cruzados em volta do corpo. Ela observava os flocos de neve como se fossem algo milagroso. Ele aproximou-se dela sem dizer nada. Ficaram em silêncio, os ombros quase se tocando, a respiração visível no ar frio. Eve não se virou para olhar para ele, mas também não se afastou. Obrigada, disse ela depois de um longo tempo, com uma voz leve como o vento. Vincent não perguntou por que ela estava a agradecer. Havia muito e pouco ao mesmo tempo. Ele apenas acenou com a cabeça, embora ela não pudesse ver. Então ela acrescentou, ainda mais suavemente. Obrigada por não perguntar. Vincent entendeu. Ela queria dizer obrigada por não questionar o seu passado, por não investigar as cicatrizes que ela tentava esconder e por não forçá-la a explicar como ela tinha se tornado assim. Ele simplesmente a deixou ser ela mesma. Às vezes, esse era o maior presente que uma pessoa podia dar a outra. Eles ficaram ali até que a neve cobrisse os seus ombros de branco. 2 figuras numa noite de inverno, silenciosas juntas, mas não sozinhas. Na manhã seguinte, o jardim da mansão Castellano estava coberto de neve, como um manto branco puro escondendo todas as manchas do mundo sob ele. Eve ficou à janela, a olhar para a cena perfeita, e sentiu um estranho desejo surgir no seu peito. Ela queria sair. Queria tocar a neve e sentir o frio na pele. Queria lembrar-se de como era o mundo além dessas 4 paredes. O Dr. Reed permitiu que ela fizesse exercícios leves. Quando ela perguntou a Léo, o guarda-costas calado acenou com a cabeça em concordância. Eles iriam apenas caminhar pelo jardim. Que perigo poderia haver? Esse foi o primeiro erro. O jardim era vasto e silencioso. Havia roseiras nuas cobertas de neve e caminhos de mármore brilhando sob o fraco sol de inverno. Eve caminhava lentamente, respirando o frio cortante. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu-se quase em paz. Léo seguia alguns passos atrás, os olhos constantemente a varrer a área como se fosse um cão farejando perigo. Mas mesmo os melhores cães podem não perceber o inimigo.
O primeiro tiro rompeu o silêncio sem aviso. Léo caiu antes que Eve pudesse se virar. O seu sangue espalhou-se vermelho pela neve branca como uma flor mortal. 4 homens vestidos de preto e com os rostos cobertos apareceram por trás dos arbustos, com as armas apontadas diretamente para Eve. Não disseram nada nem exigiram nada. Simplesmente avançaram com os passos furtivos de homens habituados a raptar e matar. Eve ficou ali parada, com o coração a bater forte, sabendo que tinha 2 opções: render-se ou lutar. Render-se significaria ser levada, torturada e usada como um peão num jogo de poder que ela não compreendia. Lutar significava possivelmente morrer ali mesmo na neve, a poucos quilômetros da ponte onde ela já tinha vivido. Ela escolheu lutar, não porque fosse corajosa, mas porque tinha sofrido demais para se render. Quando o homem à frente se moveu em direção a ela, Eve se lançou em direção a Léo. Não para fugir, mas porque sabia que ele estava armado. O atirador não esperava essa reação. Ele achava que a sua presa iria congelar ou implorar como as outras. Ele estava errado. Eve se abaixou ao lado de Léo, deslizou a mão por baixo do casaco dele e tirou a pistola que ele sempre carregava. Ela não sabia atirar. Nunca tinha segurado uma arma antes, mas sabia como sobreviver. E às vezes, sobreviver significava fazer coisas que ela achava que não era capaz. O líder dos atacantes se lançou para agarrar a arma. Eve se virou e bateu com toda a força com a coronha da pistola na têmpora dele. Ele caiu na neve, inconsciente. Ela não parou. Levantou-se, mirou nos 3 restantes e viu que suas mãos tremiam, embora seus olhos estivessem firmes. Afastem-se, disse ela com uma voz tão fria que mal reconheceu. Afastem-se ou eu atiro. Os 3 homens hesitaram. Não esperavam que a sua presa fraca reagisse. Naquele momento de hesitação, tiros ecoaram da mansão. Vincent e Marco apareceram com os guardas, armas em punho, e em menos de 1 minuto, os 3 restantes estavam na neve, mortos ou gravemente feridos, incapazes de se mover. Então, tudo ficou em silêncio. Vincent passou por cima dos corpos e do sangue que manchava a neve branca e parou na frente de Ivy. Ela ainda estava ali, com a arma na mão. O sangue do homem que ela havia atirado estava espalhado pelo seu rosto, vermelho escuro contra a sua pele pálida. Mas os seus olhos estavam calmos, assustadoramente calmos. Não a calma de alguém que não tinha medo, mas a calma de alguém que havia enfrentado a morte tantas vezes que ela não a assustava mais. Lo está ferido, disse ela calmamente. Chame um médico. Vincent olhou para ela e viu algo novo nos seus olhos verdes apagados. Força e vontade. Uma capacidade de lutar que ele não esperava de um corpo tão pequeno e quebrado. Ela não era apenas frágil. Era uma guerreira que tinha sido derrotada pela vida, mas nunca se tinha realmente rendido. Marco chamou Dr. Reed. Vincent ordenou, sem tirar os olhos de Ivy. Limpe isto. Quero saber quem eles eram e quem os enviou. Então ele fez algo que surpreendeu a todos. Tirou o casaco e colocou-o sobre os ombros de Ivy. Gentilmente tirou a arma da mão dela. Agora está segura, disse ele com uma voz mais suave do que qualquer um jamais tinha ouvido dele. Portaste-te muito bem. Ivy olhou para ele e, pela primeira vez, permitiu-se apoiar-se em alguém. Ela encostou-se a Vincent, que a segurou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Após o ataque no jardim, Vincent triplicou a segurança. Guardas foram posicionados por toda a mansão. O sistema de vigilância foi atualizado. Ninguém podia entrar ou sair sem a sua aprovação. Léo sobreviveu. A bala atravessou o ombro dele sem atingir nenhuma artéria, e ele se recuperou na sala médica do Dr. Reed. No entanto, a maior mudança não foi na segurança. Vincent começou a ir ao quarto de Ivy todas as noites. Na primeira noite, ele disse que era para verificar os arranjos de segurança. Na segunda noite, ele disse que era para se certificar de que ela não estava a ter pesadelos. Na terceira noite, ele não disse nada. Ele simplesmente chegou e sentou-se na poltrona perto da janela. E eles começaram a conversar. Não eram conversas sem sentido, perguntas indiscretas ou mentiras educadas, mas conversas reais, do tipo que nenhum dos dois tinha com ninguém há anos. Começaram com coisas pequenas. O livro que Ivy estava a ler, o trabalho que Vincent teve de lidar naquele dia, e como estava frio para dezembro deste ano. Mas, à medida que a escuridão enchia a sala e apenas a lâmpada noturna brilhava,
As suas barreiras começaram lentamente a cair. Uma noite, Eve perguntou sobre a cicatriz no rosto dele. Vincent ficou em silêncio por um longo tempo. Tanto tempo que ela pensou que ele não iria responder. Então ele começou a contar-lhe sobre o seu pai, Jeppe Castellano, o antigo chefe da máfia que era temido pelo mundo exterior, mas cuja família vivia aterrorizada. Ele batia na sua esposa. Ele batia nos filhos com cintos, punhos e qualquer outra coisa que tivesse à mão quando estava bêbado, zangado ou simplesmente queria lembrar a todos quem era o dono da casa. Vincent tocou a sua bochecha. Esta cicatriz é do meu 14º aniversário. Entornei vinho na camisa dele na frente dos convidados. Ele esperou até que eles fossem embora e então cortou o meu rosto com o anel. Ele disse que era para que eu nunca mais o envergonhasse. Eve ouviu sem falar. A sua mão apertou-se até as unhas cortarem a palma da mão. Ela compreendeu profundamente. A minha mãe aguentou isso durante 18 anos. Vincent continuou, com a voz áspera, como se as palavras estivessem a rasgar-lhe a garganta. Então, um dia, ela não aguentou mais. Ela esperou até eu estar na escola e até a Sofia estar na escola. Depois, engoliu um frasco inteiro de comprimidos para dormir e nunca mais acordou. Ele fez uma pausa e respirou fundo. Eu tinha 16 anos quando a encontrei na cama. Ela parecia estar a dormir, mas estava fria. O quarto ficou em silêncio sepulcral. Ivy não sabia o que dizer. Não havia palavras que pudessem amenizar aquele tipo de dor. Então ela permaneceu em silêncio. Ela levantou-se da cama, foi até onde Vincent estava sentado e sentou-se no chão ao lado dos pés dele. Somos iguais, disse ela suavemente, com os olhos fixos na janela e na escuridão lá fora. Ambos fomos criados pela dor. Carregamos cicatrizes que ninguém vê. Estamos tão habituados a estar sozinhos que já nem sabemos como deixar de estar. Vincent olhou para ela. Na escuridão, conseguia vê-la mais claramente do que nunca. Não com os olhos, mas com algo mais profundo. Viu uma alma quebrada como a sua, alguém derrotado pela vida, mas ainda de pé. Viu uma guerreira no corpo de uma rapariga magra e frágil. Não sabia bem por que razão a sua mão se estendeu na escuridão para procurar a dela. E ela não se afastou quando os dedos dele tocaram nos dela. Ficaram ali sentados em silêncio, de mãos dadas. Duas almas quebradas a tocar-se pela primeira vez. Não houve promessas ou declarações de amor. Apenas a conexão de duas pessoas que estavam cansadas demais de lutar sozinhas. Naquele momento, Vincent e Ivy se sentiram um pouco menos sozinhos. A atitude de Sofia Castellano em relação a Ivy mudou após o ataque no jardim. Ela não a via mais como uma oportunista ou uma ameaça, mas como uma mulher que escolheu lutar em vez de se render, e a tratava com respeito. Então, quando Sofia se ofereceu para levar Ivy para comprar roupas novas, Vincent concordou com a condição de que guardas os acompanhassem. Eles foram a uma boutique de luxo em Manhattan que Sofia frequentava. Ivy sentiu-se deslocada entre os vestidos caros e os vendedores excessivamente educados. Mas Sofia pacientemente a orientou, escolhendo roupas simples e elegantes que combinavam com seu corpo pequeno. Eles tinham acabado de sair da loja com sacolas nas mãos, quando um homem bloqueou o caminho. Grady estava ali, com um uniforme da polícia, um sorriso falso nos lábios e um olhar penetrante por trás de sua aparência amigável. Ivy o reconheceu instantaneamente, e seu sangue pareceu congelar. Senhorita, disse Grady, fingindo preocupação. Sou o detetive Grady, do Departamento de Polícia de Nova York. Estou preocupado com você desde que desapareceu da área da ponte da 4th Street. Você está bem? Alguém está a forçando a ficar em algum lugar? Se precisar de ajuda, posso protegê-la. Ivy congelou memórias de noites chuvosas debaixo da ponte, voltando à sua mente. O calcanhar dele esmagando as suas latas. A voz desdenhosa dele chamando-a de lixo, a tocha como uma lâmina na escuridão. Ela queria falar, gritar que era ele quem a atormentava, mas a garganta fechou-se e nenhuma palavra saiu. Sofia deu um passo à frente e colocou-se entre Ivy e Grady. Os seus olhos cinzentos estavam gelados. Detetive Grady, disse ela lentamente, cheia de sarcasmo. Eu conheço-o. É o polícia corrupto que extorque o sem-abrigo e protege os traficantes de droga no Lower East Side. Não faça teatro para mim, disse Grady, com o rosto a mudar e o sorriso a desaparecer, embora se tenha recuperado rapidamente.
Não sei do que está a falar. Só quero ter a certeza de que esta rapariga não está a ser mantida aqui contra a sua vontade. A família Castellano não é conhecida por ser segura. Ela vai sair daqui comigo agora mesmo. Sofia bufou e pegou no telemóvel. Toque nela e eu ligo para o meu irmão. E você sabe o que Vincent Castellano faz com quem toca no que é dele. Grady olhou para Sofia, depois para os guardas que se aproximavam e soube que tinha perdido esta rodada. Ele recuou, mas antes de se virar, olhou para Ivy com raiva nos olhos. Bem, nos vemos novamente, sussurrou, de forma que só ela pudesse ouvir. E da próxima vez, ninguém estará lá para te proteger. Sofia puxou Ivy imediatamente e ligou para Vincent no caminho de volta. Quando chegaram à mansão, Vincent já estava à espera no hall. O seu rosto estava impassível como pedra, e os seus olhos cinzentos ardiam com uma fúria que raramente demonstrava. Não perguntou se Ivy estava bem. Apenas olhou para ela e viu o medo que ela tentava esconder. Isso foi o suficiente para ele ordenar a Marco que investigasse Grady imediatamente. Quero tudo sobre ele, disse Vincent, com a voz fria como aço. Quero saber tudo o que ele fez, todas as pessoas com quem ele está ligado, todos os crimes que ele encobriu, e quero saber se ele está ligado a Moretti. Marco acenou com a cabeça e desapareceu para cumprir a ordem. Mas a investigação não parou com Grady. Vincent também ordenou uma verificação dos antecedentes de Ivy, não porque duvidasse dela, mas porque queria saber quem a tinha magoado e vingar-se. O relatório chegou 2 dias depois. Quando Marco o colocou na secretária de Vincent, o seu rosto empalideceu como se tivesse acabado de ler a sua própria sentença de morte. Vincent leu que a mãe de Ivy tinha morrido de cancro quando Ivy tinha 16 anos e que o seu padrasto, Thomas Sullivan, tinha abusado dela dos 16 aos 18 anos, de formas que o relatório não detalhava. Ele leu sobre ela ter fugido e vivido nas ruas, e sobre a rede de tráfico que a raptou aos 22 anos e a manteve por 8 meses no inferno antes de ela escapar. Ele também leu sobre o bebê que ela carregava após ter sido violada, que ela perdeu no 5º mês de gravidez, porque seu corpo estava muito debilitado para sustentá-lo. Vincent terminou o relatório e ficou imóvel por um longo tempo. As suas mãos estavam tão apertadas que as unhas cortaram as palmas das mãos e sangraram sem que ele percebesse. Então, levantou-se, foi até a janela e ficou olhando para a escuridão. Encontre o padrasto dela, disse ele, com uma voz que não era mais a de um chefe da máfia, mas a de um demônio libertado das correntes. E encontre os traficantes que a mantiveram presa. Não me importa onde eles estão ou o que estão a fazer. Encontre-os e traga-me as informações deles. Na véspera de Natal, a mansão Castellano estava iluminada com luzes e o aroma de pinheiro. Sofia organizou uma pequena reunião apenas com os familiares mais próximos. Marco, Leo, que se recuperou, Dr. Reed, Rosa e alguns guardas leais estavam presentes. Nenhum convidado externo. Não haveria demonstração de poder. Apenas a família, como os Castellanos a definiam. Ivy estava timidamente num canto da sala de estar, com o vestido azul escuro que Sofia tinha escolhido para ela. Ela nunca tinha participado numa festa como esta antes. Durante o tempo que passou debaixo da ponte, o Natal tinha sido apenas mais uma noite fria, com luzes distantes de casas às quais ela não pertencia. Mas esta noite, pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu-se parte de algo. A noite era quente e agradável, repleta do riso de Marco enquanto contava histórias. Havia as repreensões afetuosas de Rosa, que incentivava todos a comer mais, e o raro sorriso de Léo, que agradecia novamente a Ivy por ter salvado a sua vida no jardim. Vincent sentava-se à cabeceira da mesa, observando todos e procurando constantemente por Ivy pela sala. Quando a noite terminou e os presentes foram trocados, Vincent levantou-se e caminhou até ela. A sala ficou em silêncio e todos os olhos se voltaram para eles, mas Vincent não se importou. Ele apenas olhou para ela com os olhos cinzentos, segurando algo que ela não ousava nomear. Tenho uma coisa para ti, disse ele, tirando uma pequena caixa de veludo preto do bolso. O coração de Ivy acelerou quando ela abriu com os dedos trêmulos, e sua respiração parou ao ver o que havia dentro. Uma corrente de ouro branco, delicada e elegante, com um fecho perfeitamente trabalhado para segurar um anel. O anel da sua mãe. A corrente antiga está prestes a partir, disse Vincent casualmente, embora as suas orelhas estivessem ligeiramente vermelhas à luz.
Achei que precisarias de uma nova para mantê-lo seguro. Eve olhou para o colar, depois para Vincent, e algo dentro dela finalmente cedeu. Não era uma dor como antes, mas como uma barragem a arrebentar. Por fim, ela rendeu-se à água. Lágrimas escorreram pelas suas bochechas antes que ela pudesse impedi-las. Estas eram as primeiras lágrimas não de sofrimento, mas de ser vista. Nunca ninguém lhe tinha dado nada antes. Nunca ninguém tinha reparado nas pequenas coisas que eram importantes para ela. Ninguém nunca se importou o suficiente para perceber que a corrente barata que guardava a única memória da sua mãe estava a se desgastar. Mas Vincent tinha percebido. Vincent se importava. Ela não sabia o que estava a fazer até que já estava feito. Ela deu um passo à frente, ficou na ponta dos pés e o beijou. Os seus lábios tocaram os dele suavemente e de forma instável. Era o beijo de alguém que tinha esquecido como confiar e estava a tentar aprender novamente. Vincent congelou por um momento, como se não conseguisse acreditar. Então ele a puxou para mais perto com a mão na cintura dela e a beijou de volta, não suavemente desta vez, mas com fome e urgência, como se ela fosse ar e ele estivesse se afogando, como se tivesse esperado por este momento toda a sua vida sem saber. A sala desapareceu. Os murmúrios de Marcos e Sofia se dissiparam. O mundo se reduziu a duas pessoas abraçadas sob as luzes de Natal. Duas almas quebradas finalmente se encontrando. Quando se separaram, Ivy ainda tremia nos seus braços. Vincent olhou para ela com olhos completamente diferentes. Não mais frios ou distantes, mas cheios de uma gentileza que era exclusivamente dela. A partir daquela noite, tudo entre eles mudou. Uma semana após o Natal, a tempestade de fogo chegou sem aviso. Antônio Moretti esperou o tempo suficiente, reuniu informações suficientes e preparou-se cuidadosamente para lançar o ataque mais letal contra o Império Castelano. Tudo começou às 3 da manhã, quando uma bomba explodiu no armazém principal de Vincent, no Brooklyn, que guardava milhões de dólares em mercadorias e servia como centro nervoso das suas operações. As chamas surgiram como uma fera voraz, devorando tudo ao seu alcance. 15 minutos depois, uma segunda bomba detonou na boate de Vincent em Manhattan. Em seguida, uma terceira bomba explodiu no posto de gasolina no Queens. Moretti não queria apenas prejudicar Vincent. Ele queria destruir tudo o que Vincent havia construído. Vincent foi acordado por um telefone que não parava de tocar e relatórios que chegavam como chuva. Ele saiu correndo do quarto, gritando ordens para Marcos se mobilizar, para Léo reforçar a segurança na mansão e para todas as unidades ficarem prontas. No caos, ninguém percebeu que o sistema da mansão havia sido violado. Grady havia feito o seu trabalho. Com a ajuda de Moretti, ele subornou um guarda externo e obteve o código para desativar as câmaras na ala leste, onde ficava o quarto de Ivy. Enquanto Vincent e Marcos saíam apressados, Grady entrou como um fantasma. Ivy estava a dormir quando a porta se abriu. Ela mal teve tempo de abrir os olhos antes que uma mão áspera tapasse a sua boca, enchendo o seu nariz com o cheiro nauseante e familiar de cigarros. Grady sorriu na escuridão, o rosto iluminado pela luz do corredor como um demônio saindo do inferno. Sentiu a minha falta, rato de esgoto? Sussurrou ele. Eu disse que nos encontraríamos novamente. Ivy lutou, mas ele era mais forte e ela ainda estava fraca. Um golpe na lateral da cabeça e o seu mundo escureceu. Quando acordou, estava num armazém abandonado com paredes de betão cinzento, o cheiro a mofo e decomposição, e uma lâmpada nua a balançar acima dela. Estava amarrada a uma cadeira de madeira e as cordas estavam a cravar-se na sua pele. Grady estava diante dela, segurando o mesmo bastão que usara para a ameaçar debaixo da ponte. Só que desta vez, ele não estava apenas a ameaçá-la. Agora ele tinha o controle. Sabes, disse Grady, girando preguiçosamente o bastão. Fiquei zangado quando desapareceste. Eu tinha planos para ti. Planos interessantes. Mas então tu foste e te tornaste a prostituta do Castelano. Ele cuspiu aos pés dela. Ela era uma mulher sem abrigo que pensava que podia ser uma rainha. Não sonhe. O primeiro golpe tirou o ar dos seus pulmões. Ela se curvou para a frente ofegante, mas as cordas a mantiveram presa. O segundo golpe cortou o seu lábio e o sangue escorreu pelo seu queixo. O terceiro, quarto e quinto golpes foram acompanhados por insultos sibilantes, chamando-a de lixo e imundície.
Algo que a sociedade deveria jogar fora, pois ela não era digna da vida e certamente não era digna de Castellano. Eve não gritou. Ela havia esquecido como fazer isso. Gritar só fazia com que eles gostassem ainda mais. Então ela fechou os olhos e fugiu para um lugar onde a sua mãe ainda estava viva e cantava para ela dormir. Grady parou, ofegante e com os olhos selvagens. "Por que não estás a chorar?" gritou ele, puxando-lhe o cabelo. "Porque não estás a implorar, quero que implores." Ivy abriu os olhos verdes claros, que estavam machucados e inchados, mas parecia assustadoramente calma. Olhando diretamente para ele, ela disse com aspereza: "Você estará morto antes do nascer do sol." Grady riu, o som ecoando no concreto. "Você é louca. Achas que Castellana vai encontrar-te? Achas que alguém se importa com uma sem-abrigo como tu?" Eve não respondeu porque não precisava. Ela sabia que Vincent iria aparecer em algum lugar da mansão. Vincent voltou das explosões e encontrou o verdadeiro pesadelo. O quarto de Ivy estava vazio, a janela estava aberta, e no travesseiro dela havia um bilhete escrito com a caligrafia de Grady que dizia: "Se quiseres a tua Mad volta, vem me encontrar, demônio." Vincent leu e algo dentro dele se quebrou. Não por fraqueza, mas como um animal finalmente libertado das correntes. Marcos chegou, ferido e pálido, ao ver a expressão de Vincent. "Chefe", disse ele ansiosamente. Vincent apenas olhou para ele com olhos que se tornaram abismos sem fundo e disse 3 palavras: "Encontre-a agora." Ele levantou Eve nos braços com delicadeza, como se ela fosse feita de vidro e pudesse se quebrar a qualquer momento. Ela estava mais magra do que ele se lembrava e menor nos seus braços. Quando sentiu o peso dela e a respiração fraca contra o seu peito, algo dentro dele finalmente se quebrou. Algo dentro dele finalmente se partiu. O demônio de Manhattan. O homem que tinha matado dezenas de pessoas naquela noite sem pestanejar. O homem que tinha torturado e ameaçado sem hesitação. Ficou parado no armazém ensopado de sangue e chorou. Lágrimas corriam pelo seu rosto, quentes e incontroláveis, caindo nos cabelos emaranhados de Eve como chuva. Era a primeira vez que ele chorava desde que encontrou a sua mãe naquela cama. 20 anos atrás. 20 anos a reprimir as suas lágrimas, transformando-se em pedra e recusando-se a deixar que alguém o magoasse. E agora uma rapariga magra e sem abrigo, de olhos verdes, tinha destruído todas as barreiras que ele tinha construído e lembrado-lhe que ainda era humano. "Desculpa", sussurrou ele nos cabelos dela, com a voz a falhar. "Não te protegi. Deixei que te levassem." Eve levantou a mão ferida e trêmula e pressionou-a suavemente nos lábios dele, impedindo-o de continuar. "Tu vieste", disse ela com voz rouca, mas calorosa. "Isso é tudo o que importa. Mas tu estás ferida", disse ele olhando para o rosto machucado, o lábio cortado e os olhos inchados dela, com a raiva a reacender-se. "Ele feriu-te. Ele ainda está vivo." Ivy interrompeu. Ela sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno, que lhe apertou o coração. Já sobrevivi a coisas piores do que isto. Desta vez, porém, não estava sozinha. Desta vez, tinha-te a ti. Leva-me para casa. Vincent acenou com a cabeça, incapaz de falar, e carregou-a para fora do armazém infernal, passando por corpos e sangue, até onde Marco esperava com o carro. Ele não a soltou durante toda a viagem de volta. Ela descansou contra o peito dele e, embora o corpo doesse, sentia-se mais segura do que nunca. O Dr. Reed estava à espera na mansão com todo o equipamento necessário. Ele empalideceu ao ver o estado de Eve, mas rapidamente recuperou a compostura profissional e começou a trabalhar, a suturar feridas, a enfaixar contusões e a verificar se havia ossos partidos. Felizmente, Grady não tinha causado nenhum dano permanente. Só o tempo curaria a dor. "Ela precisa de descanso", disse o Dr. Reed a Vincent depois. "Pelo menos algumas semanas. Ela deve evitar estresse e esforço físico, e precisa de alguém com ela depois do que aconteceu. Ela pode ter pesadelos. Ela pode entrar em pânico." Vincent acenou com a cabeça. "Eu estarei aqui", disse ele, e falava a sério. Nos dias que se seguiram, ele nunca saiu do quarto dela. Dormia na poltrona ao lado da cama dela e acordava sempre que ela se mexia. Segurava a mão dela sempre que ela tinha pesadelos. Alimentava-a quando ela estava fraca demais para segurar uma colher.
Ele lia para ela quando ela não conseguia dormir. Ele fez tudo o que o chefe da máfia mais temido da Costa Leste não deveria fazer, e ele não se importava com quem o julgava. Marco comandava as operações externas. Sofia administrava as finanças. O Império Castelano havia sido abalado pelo ataque de Moretti, mas Vincent não se importava, porque pela primeira vez na vida ele havia encontrado algo mais importante do que o poder. Ele tinha-a e nunca mais a perderia. Nas semanas que se seguiram, a justiça foi feita da única maneira que Vincent Castellano sabia. Grady foi preso no hospital, onde estava a ser tratado por ferimentos de bala em ambos os joelhos. Provas de corrupção, sequestro, agressão e ligações ao crime organizado foram enviadas simultaneamente ao FBI e à imprensa, garantindo que o caso não fosse enterrado. Grady perdeu o seu distintivo, a sua pensão, a sua liberdade e até a sua capacidade de andar normalmente pelo resto da vida. Na prisão, rumores sobre o seu abuso de mulheres sem abrigo espalharam-se como fogo, e Grady rapidamente aprendeu que havia lugares piores do que a morte. Moretti não se saiu melhor. O seu ataque ao Império Castelano expô-lo e Vincent retaliou com 10 vezes mais força. Em um mês, todos os negócios de Moretti foram fechados ou tomados. Seus leais foram comprados ou eliminados. E o próprio Moretti foi encontrado num motel decadente com uma bala na cabeça depois de tentar fugir para o México. A polícia considerou o caso um suicídio, embora ninguém realmente acreditasse nisso. No entanto, Vincent não parou com aqueles que tinham magoado Ivy diretamente. Ele foi atrás dos fantasmas do passado dela. Thomas Sullivan, padrasto de Ivy, vivia uma vida tranquila no Arizona com a sua nova esposa e 2 enteados. Ele pensava que tinha escapado. Pensava que o passado estava enterrado com a menina que ele havia abusado. Ele estava enganado. Vincent não o matou. Fez algo pior. Contratou investigadores privados para reunir provas. Eles localizaram outras vítimas que Sullivan havia deixado para trás ao longo dos anos e enviaram todas as provas para a polícia local e para a mídia. O escândalo explodiu como uma bomba. Sullivan foi preso na frente da sua família, exposto na televisão nacional como um abusador de crianças e predador violento, e tornou-se alvo do repúdio e da condenação pública. Os traficantes de anos atrás também não escaparam. Vincent usou a sua rede para caçá-los, e quando os encontrou, enviou as informações para a Interpol e o FBI. A rede de tráfico foi desmantelada. Dezenas de vítimas foram resgatadas, e as pessoas que mantiveram Ivy em cativeiro por 8 meses finalmente enfrentaram a justiça. Ivy sabia o que Vincent tinha feito. Ele não escondeu nada dela porque não queria que houvesse segredos entre eles. Ela sentou-se em silêncio, olhando pela janela e escondendo seus sentimentos, enquanto ele contava o que tinha acontecido. Quando ele perguntou como ela se sentia, ela permaneceu em silêncio por um longo tempo antes de responder. Não os perdoo, disse ela com calma, mas com firmeza. Nunca os perdoarei. O que fizeram a mim e aos outros não merece perdão. Então ela olhou para ele e havia algo novo nos seus olhos verdes. Não era vazio ou dor, mas paz. Mas eu deixei para trás. Não vou mais deixá-los viver na minha mente. Eles já tiraram o suficiente de mim. Não vou dar-lhes mais nada. A partir daquele dia, Ivy começou a mudar de uma forma que ninguém esperava. Ela perguntou a Vincent se poderia estudar para obter o GED. Ela nunca teve a oportunidade de terminar a escola. Ela estudou muito, passando horas na biblioteca com livros. Quando Sofia perguntou o que ela queria fazer depois, a resposta de Ivy surpreendeu as duas. Quero estudar psicologia, disse Ivy, com os olhos brilhantes de determinação. Quero ajudar pessoas como eu, pessoas que foram magoadas, abusadas e esquecidas pela sociedade. Quero que elas saibam que não estão sozinhas, que podem sobreviver e que sempre há esperança. Não importa o quão sombrias as coisas fiquem. Vincent olhou para ela e não viu o fantasma que tirara do rio gelado, mas uma mulher forte e luminosa, brilhando por dentro. Ela transformara a sua dor em propósito, e ele a amou mais do que nunca naquele momento. 6 meses depois daquela noite terrível, numa tarde quente de primavera, Vincent levou Ivy à ponte da 4th Street. Ela não sabia por que ele queria vir ali, mas confiava nele e deixou-o conduzi-la. Ficaram na ponte e olharam para o rio abaixo. O mesmo rio que testemunhara o momento que mudara as suas vidas 6 meses antes. A água brilhava à luz do sol da primavera,
parecendo suave e pacífica. Nada parecido com a corrente negra e violenta daquela noite chuvosa de novembro. É difícil acreditar que é o mesmo rio, disse Eve suavemente, com a mão apoiada na grade. Naquela noite, ele queria me matar. Agora parece que nunca poderia machucar ninguém. Vincent ficou ao lado dela, olhando para a superfície. Ele se lembrou do afogamento, da escuridão e do frio. Lembrava-se da pequena mão que agarrou o seu colarinho e o puxou em direção à luz. Ele tinha morrido naquela noite. O demônio de Manhattan, que não tinha nada além de poder e solidão, afundou-se no fundo e nunca mais voltou. O homem que foi puxado para fora era outra pessoa. Alguém que podia amar, temer a perda, chorar e ter esperança. Tu salvaste-me, disse ele, virando-se para ela. Não apenas naquela noite no rio, mas todos os dias depois disso. Salvaste-me da solidão, da escuridão, de mim mesmo. Eve olhou para ele e uma nova luz brilhou nos seus olhos verdes, outrora extintos. Ela tinha mudado em 6 meses. A sua pele estava mais saudável, o seu corpo mais forte e, mais importante, a sua alma tinha começado a sarar. Ela ainda tinha pesadelos às vezes e ainda se assustava com sons altos. Mas ela não era mais um fantasma debaixo de uma ponte. Ela era uma mulher a aprender a viver novamente. Naquela noite, disse ela lentamente, olhando para o rio. Pensei que iria morrer. Saltei porque não tinha mais nada a perder. Salvei-te porque era a única coisa que podia fazer para dar sentido à minha vida. Não tinha medo de morrer. Até queria morrer um pouco. Ela voltou-se para ele e o seu sorriso era mais bonito do que qualquer flor que desabrochasse naquela primavera. Mas agora quero viver. Pela primeira vez em muitos anos, quero realmente viver. Porque tenho-te a ti e tenho uma família. Tenho uma razão para acordar todas as manhãs. Vincent sentiu o coração acelerar. Ele, que enfrentara a morte centenas de vezes sem medo, sentiu as mãos tremerem ao tirar uma pequena caixa de veludo preto do bolso. Ivy olhou para a caixa, depois para ele, com os olhos arregalados. Vincent ajoelhou-se ali mesmo na ponte onde tudo tinha começado e abriu a caixa. Dentro havia um anel de diamantes. Não era grande nem ostentoso, mas era perfeito, tal como Eve sempre fora para ele. Não sei como pedir-te em casamento, disse ele com a voz mais áspera do que o habitual. Nunca amei ninguém antes de ti. Nunca pensei que pudesse amar alguém, mas tu saltaste para aquele rio gelado para salvar um estranho. E desde então tens salvado a minha alma todos os dias. Quero passar o resto da minha vida a pagar essa dívida. Eve Sullivan, queres ser minha esposa? Lágrimas corriam pelo rosto de Eve, mas ela sorria, o sorriso mais radiante que ele já tinha visto. Incapaz de falar com a garganta apertada, ela acenou com a cabeça. Vincent levantou-se, colocou o anel no dedo dela e abraçou-a como se nunca mais fosse soltá-la. O casamento aconteceu um mês depois, pequeno e íntimo, com apenas as pessoas mais próximas presentes. Sofia era a dama de honra, com um vestido azul claro, sorrindo ao lado da mulher que antes duvidava, mas agora amava como uma irmã. Marco era o padrinho. Os seus olhos ficaram vermelhos durante toda a cerimônia, apesar das suas tentativas de escondê-lo. O Dr. Reed estava na primeira fila. Rosa chorava no fundo, enquanto Léo, ainda mancando devido à sua velha ferida, mantinha-se ereto e orgulhoso, como se estivesse a testemunhar um milagre. Eve usava um vestido branco simples, não do tipo que se vê nas revistas, mas do tipo que combinava com ela. No peito, o anel de prata da sua mãe ainda repousava na corrente de ouro branco que Vincent lhe dera no Natal. Não tenho nada para lhe dar além de mim mesma, disse ela em seus votos. Uma rapariga debaixo de uma ponte com muitas cicatrizes e muitos fantasmas. Mas você me mostrou que isso é suficiente, que eu sou suficiente. Eu vou amá-lo todos os dias, de agora até para sempre. Vincent segurou as mãos dela e proferiu seus votos. Você saltou num rio gelado para salvar uma estranha. Não sabias quem eu era nem o que fazia, mas mesmo assim salvaste-me. Foi então que soube que eras a melhor pessoa que já conhecera. Passarei a minha vida a tentar ser digno de ti. Beijaram-se e a sala aplaudiu. Eve pensou na mãe e no anel no peito, sussurrando silenciosamente. Encontrei a minha família. Mãe. Um ano após o casamento, Ivy Castellano estava sentada numa sala de aula da universidade, tomando notas cuidadosamente durante uma aula de psicologia do trauma.
Ela era a aluna mais velha da turma, mas também a mais diligente. Cada página que lia e cada aula que assistia a aproximavam do seu sonho de ajudar pessoas que tinham sofrido como ela. Paralelamente aos estudos, Ivy e Vincent fundaram a Fundação Ponte da Esperança, batizada em homenagem à ponte da Fourth Street, onde a sua história tinha começado. A fundação fornecia alojamento temporário, alimentação, cuidados médicos e, mais importante, formação profissional para pessoas sem abrigo que queriam mudar as suas vidas. No seu primeiro ano, ajudaram mais de 200 pessoas a reerguerem-se. Uma noite, enquanto Ivy lia no seu quarto, recebeu uma mensagem no telemóvel de um número desconhecido. "Não me conhece", dizia a mensagem, "mas eu vivia debaixo da ponte da Fifth Street. O detetive Grady também me assediava, assim como assediava você. Ouvi falar do que você fez com a sua fundação. Sobre a prisão de Grady. Quero agradecer-lhe. Você salvou mais pessoas do que imagina." Ivy leu a mensagem e sentiu algo quente se espalhar pelo seu peito. Ela respondeu: "Não sou uma heroína. Sou apenas alguém que foi salva por outra pessoa e queria fazer o mesmo." A mensagem final do desconhecido fez seus olhos arderem. É exatamente isso que os heróis fazem. Naquela noite, Ivy ficou na varanda da mansão, olhando para as luzes da cidade abaixo. A brisa da primavera acariciava o seu cabelo e ela colocou a mão na barriga, onde uma nova vida crescia. Vincent saiu e ficou ao lado dela, como fazia todos os dias e todas as noites há um ano, sem nunca sair do seu lado. "Vincent", disse ela suavemente. "O que foi?", perguntou ele, virando-se para ela. "Tenho algo para lhe contar." Ela pegou na mão dele e colocou a sua palma grande e calejada sobre a sua barriga. Ele congelou por um momento, depois os seus olhos cinzentos se arregalaram e brilharam sob as luzes da cidade. "Vamos ter um bebê", disse Ivy, sorrindo radiantemente. Vincent não conseguia falar. Em vez disso, puxou-a para os seus braços e abraçou-a com força. Pela segunda vez na vida, o diabo de Manhattan chorou. Não de dor, como da primeira vez no armazém abandonado, mas de felicidade e gratidão por finalmente ter tudo o que nunca ousara sonhar. Uma esposa que o amava pelo que ele realmente era e um filho. Uma esposa que o amava não pelo seu poder ou dinheiro, mas pelo que ele realmente era. E agora um filho. Uma pequena vida que o chamaria de pai. Uma pequena vida que o chamaria de pai. Eles ficaram ali, nos braços um do outro, sob o céu estrelado. Duas almas quebradas que se encontraram e se curaram juntas. Ivy passou de um fantasma debaixo de uma ponte a uma esposa e futura mãe, e parte de uma família. Tudo começou numa noite chuvosa, quando um carro caiu num rio e uma rapariga decidiu que salvar a vida de um estranho valia mais do que a sua própria segurança. Embora algumas dívidas nunca possam ser realmente pagas, elas podem ser honradas todos os dias através do amor e do cuidado, e permanecendo juntos até o fim da vida. Esta história nos ensina que todas as pessoas neste mundo têm valor. Não importa onde você esteja, não importa o que você tenha passado, não importa se o mundo o rotulou como inútil, você ainda pode fazer milagres na vida de outra pessoa. Às vezes, são as pessoas mais feridas que mais curam os outros. Acredite em si mesmo, acredite no amor e nunca perca a esperança. Se esta história tocou o seu coração, curta-a curta-a para apoiar o nosso canal. Partilhe este vídeo com os seus entes queridos e com qualquer pessoa que precise de um lembrete de que merece ser amada. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder mais nenhuma história comovente. Adoraríamos saber o que achou da história de Ivy e Vincent. Já passou por momentos em que se sentiu sem esperança, mas que depois mudaram? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. Estamos sempre atentos ao que vai no seu coração. Desejamos a todos que assistem a este vídeo boa saúde, alegria e paz. Obrigado por se juntar a nós.